Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Miramês. Que a gente possa, aproveitar esses momentos de harmonia e adquirir mais conhecimento. Hoje nós temos o palestrante Alessandro, não é isso? Vai trazer para nós o Livro dos Espíritos. Então, que todos nós possamos, aproveitar essa noite, nos harmonizar e buscar sempre trazer para nós esse conhecimento, para a nossa vivência, para nos instruirmos. Vamos nos colocar em harmonia, vamos elevar os nossos pensamentos para a gente iniciar a prece. Pai, bondoso amigo, irmão, Senhor Jesus, acolha todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que a nossa noite seja de harmonia, de paz, de aprendizado. E que essa mesma paz, essa mesma harmonia chegue aos lares, Senhor, de todos aqueles que neste momento estão flagelados por alguma dor, seja física, seja espiritual, que possa acolhê-los, Senhor. E vamos também emitir boas energias, boas vibrações aos nossos irmãos que estão passando pelas dificuldades dos flagelos naturais. Que a eles chegue a luz, o fortalecimento, tanto para aqueles que desencarnaram, Senhor, e aqueles que estão passando pelas dificuldades da matéria. E assim nós vos agradecemos essa oportunidade, agradecemos por estarmos aqui e que Deus abençoe a cada um de nós, que assim seja. Passar a palavra. Boa noite. Eu agradeço o convite da casa, dos coordenadores da tarefa de ambos os planos da matéria e do plano espiritual, que trouxeram esse pedido, essa inspiração, e que a gente possa refletir a respeito desse tema tão importante para nós. Nós que buscamos estudar a doutrina espírita, mas mais do que estudar, a gente estuda, a gente medita, isso nos transforma o nosso íntimo, não é? Construímos sentimentos novos, isso nos habilita também a mudar as nossas escolhas. Porque quando a gente enxerga o mundo por uma perspectiva nova, algo mudou em nós. Não é assim? Então que a gente aproveite bem esse tema que nos foi colocado aqui, e nada melhor quando a gente fala em estudar, a gente começar pelo começo. Não é? E por isso a gente vai falar sobre o Livro dos Espíritos hoje. O Livro dos Espíritos, aqui, a intenção do estudo de hoje, gente, é mostrar que o Livro dos Espíritos, se for estudado de forma conveniente, é a chave para a melhor compreensão do Evangelho de Jesus. É a chave. Assim como a mensagem da Boa Nova, quando Cristo veio à Terra, também foi a chave interpretativa do Velho Testamento. Olha que interessante, não é? À medida em que a humanidade evolui na sua capacidade intelectual e moral, porque a gente sabe que as duas asas caminham juntas, não é? Essas duas asas do desenvolvimento, elas caminham juntas.
A intelectual, ela é um pouco mais rápida. A gente se desenvolve mais rapidamente, mas no vácuo da intelectualidade, não é? Humana, vem também reposicionamentos, novos entendimentos que a gente vai construindo perante a vida. E daí a gente também evolui moralmente. Essa é a luta que a gente está estabelecendo aqui, hoje, nessa jornada que a gente está aqui caminhando juntos. Dito isso, vamos falar sobre quem trouxe à lume essa obra, não é? Antes da gente começar a falar sobre, então, o Livro dos Espíritos, vamos falar um pouquinho sobre quem foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quem foi? Ele foi um grande educador de seu tempo, um cientista. Ele foi discípulo do influente pedagogo Pestalozzi, um suíço. Rivail era um intelectual muito respeitado em Paris. Ele era autor de livros, principalmente livros didáticos sobre gramática, matemática e sobre reforma educacional, não é? Sobre essa visão ampliada, humanista, que Pestalozzi compartilhou com ele. Pestalozzi foi o grande tutor, não é? de Rivail. E essa mentalidade metódica dele o permitiu, como eu vou dizer, essa formação dele pautada na observação, no método, na experiência, no método experimental, na lógica, permitiu que ele se aprofundasse na abordagem dos fenômenos espíritas. Então, o indivíduo adequado, o espírito preparado para poder receber essa incumbência, essa missão de trazer a lume para a humanidade a doutrina, tinha que ser uma pessoa, né? Tinha que ser um espírito com esse perfil, pedagogo. Olha que interessante. Por que pedagogo? O que é a Terra? O que é o mundo para nós? Não é uma escola? Então a gente precisava de um pedagogo. Assim como os outros que vieram antes, também foram, na sua medida, pedagogos. Porque vieram plantar sementes para que elas germinassem, para que elas dessem frutos, para que a humanidade se alimentasse desses frutos e pudesse crescer. Crescer em conhecimento, crescer em sentimento. Não é? Quem aqui já tiver tido a oportunidade de sentar junto de um grupo de estudos, né, sobre as doutrinas, sobre a doutrina espírita em si, tive a oportunidade de coordenar estudos sobre o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Lá tem um capítulo muito interessante que fala sobre os precursores do Espiritismo. Então, todo mundo que veio antes e que plantou uma semente boa, eles com certeza eram trabalhadores do Cristo, trazendo para a humanidade, de grão em grão, não é? Algo novo, algo que seria necessário para o que a gente está aqui discutindo hoje, para o que a gente está aqui aprendendo hoje, tentando aprender, tentando refletir sobre, para a gente poder também continuar essa progressão. Progressão? Sim, progresso. Progredir no intelecto e no sentimento. Então, vamos voltar. Porque a gente fala que
Kardec, ele não foi o organizador, não foi o autor da doutrina, porque ele foi o codificador da doutrina. A codificação do Espiritismo, Rivaio percebeu que as comunicações, quando comparadas, filtradas, elas revelavam uma doutrina coerente e que transmitia valores morais ao ser, ao espírito. Então ele organiza o livro dos espíritos. Ah, mas ele então é o organizador? Não, ele é o codificador. É o que eu falei aqui antes. Ele observou, ele comparou, ele julgou, ele filtrou e organizou. Isso tudo é que consiste o trabalho da codificação. Não é? Foi um trabalhão enorme. Nós vamos ver aqui um pouquinho aqui para frente por que a gente fala que foi enorme, né? Então, quando ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, ele publica essa primeira edição já utilizando o pseudônimo Allan Kardec. Allan Kardec, que foi, depois, através das orientações e dos esclarecimentos, um espírito revelou a ele que, numa encarnação passada, ele foi um druida celta, né, e que tinha esse nome. Então, ele adotou esse nome para assinar, né, a obra da codificação. Tá bom? Vamos falar sobre também isso que é muito amplamente difundido no meio espírita, não é? De onde que veio esse negócio de consolador prometido? De onde veio isso? Está lá em João. João, no capítulo 14, versículos 15, 17 e 26. Eu puxei de lá e coloquei ele aqui para ler para vocês essa passagem de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Isso é um dito de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. O mundo era todo o restante da humanidade naquele momento que Jesus estava falando para os seus discípulos. Porque os discípulos, ele continua aqui, porque não vê e não conhece, mas vós, discípulos, vós o conheceis, porque habita convosco. Quem é o Espírito da verdade? Jesus, Ele mesmo. E Ele já habitava neles. Por quê? Porque quando eles caminharam juntos, quando eles aprenderam todas as lições, aquilo ficou impregnado neles, ficou com eles. Então eles já tinham Jesus, eles já tinham outro nível consciencial de interpretação da lei divina, da lei de amor, com eles. Mesmo com todas as limitações que eles tinham naquela ocasião. Não é? Então, porque já habita convosco e estará em vós. E ele continua. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Pai enviará outro, ou outros, como nós já sabemos, não é? Outros quem? Os Espíritos. Que o Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não é bonito? Se a gente lê agora de trás para frente, é o seguinte: mas aquele Consolador, os Espíritos Santos que o Pai enviou em nome do Cristo, nos ensinaram coisas novas. E nos fazem lembrar de tudo o que já foi dito por Ele. E está registrado.
Só que aquele momento, eu não estava em condições, aquele momento, 2000 anos atrás, não é pouquinha coisa, não tinha condição ainda, né? Eu tinha muitos atavios ainda, que me impediam de compreender na essência. Eu não conseguia me desprender da letra ainda. Agora não. Agora eu já consigo entender um pouco mais. Por quê? Porque eu progredi. Ao longo de 2000 anos, gente, tenho certeza, nós progredimos. Intelectual e moralmente. Então agora, de posse desse novo instrumento chamado doutrina, nós temos muito mais condições, ampliou-se o universo para a gente, né? Então o Espiritismo surge como esse consolador. Então traz uma nova moral. Nós não estamos falando aqui que ele está trazendo uma moral nova. Não, ele está jogando luz. Ele está trazendo esclarecimento e ampliando a compreensão moral cristã através da razão. Porque agora a gente quer entender. Quem está aqui é porque já passamos por outros lugares. Aqui a gente está atrás de um entendimento prático. Como que eu aplico isso na minha vida? Porque doutrina espírita é isso, não é? É o que Jesus falava, mas eu, entendendo o teor moral daquele ensinamento, como é que eu trago para a minha vida hoje e vivo isso? É para isso que serve. Tem que servir para isso, gente. Não é chega de chegar aqui, joelhar no milho, ficar pedindo as coisas. Não, né? Tem muita coisa que a gente já sabe que depende de nós mesmos. Não é? A mudança que a gente sabe que tem que ser feita, ela é íntima. A reforma que a gente tem que fazer, ela é íntima. Olha que legal. Eu jogo outro foco, então, no ensinamento, não é? E sempre buscando o quê? Razão. A razão é um mecanismo que agora vai fortalecer a minha fé. E é a partir daí que eu começo a tomar decisões distintas. Vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Aqui nós temos as 5 obras, mas eu vou começar falando do Livro dos Espíritos, depois eu falo um pouquinho rapidinho sobre essas 5. O Livro dos Espíritos, então, como eu falei, a primeira edição foi em 1857, e essa primeira edição ela tem uma diferença da segunda edição. A primeira edição ela tinha 501 questões, diferente, né, do Livro dos Espíritos que nós conhecemos hoje. O Livro dos Espíritos atual ele tem 1019 questões. E nós, dentro dessas 501 questões, elas estavam divididas em 3 partes. Já na segunda edição, que ele lança 3 anos depois, que é a definitiva, ela muda para 1019 questões e ele dá uma outra organizada nela e divide ela em 4 partes. Aí, essa reorganização completa dessa estrutura, que passa de 3 para 4 partes, ela tem uma nova lógica. Ela forma o roteiro da criação. Então, ela passa a ser dividida da seguinte forma: você tem ali as causas primárias, o mundo espírita, as leis morais e esperanças e consolações. E tem um porquê disso. Nós vamos mostrar um pouquinho mais para frente. Por que dessa mudança, então? Foi um aprofundamento doutrinário. Ele, como cientista, testou, né, o lançamento da primeira edição. Ele tinha outros mecanismos que ele utilizava para poder tirar a prova, para ele fazer a análise e julgar se aquelas mensagens respondidas, né, às perguntas que ele fazia tinha teor moral, carregava realmente a inteligência, não é? E se aquilo tinha valor, porque ele descartava qualquer coisa que fosse antagônico, que ele não pudesse... Pois não.
Quais eram as bases que o Allan Kardec tinha para ouvir essas mensagens? Sim, então, ele tinha, na época, a sua época, não é igual hoje, né? Quase 200 anos atrás, eles se comunicavam por cartas com médiums de outros países. Era assim, médium nos Estados Unidos, na Europa, né? Ele estava na França e você tinha médiums espalhados por todo o mundo. E essas cartas, elas demoravam meses para circular, tanto para ir quanto para voltar. E quando ele obtinha essas cartas, ele pegava e juntava todas as informações para fazer uma comparação. Se a comparação não batia, ele descartava. Outra coisa que ele utilizava, outro mecanismo que ele utilizava, é a revista espírita. Já ouviram falar da revista espírita? Então, a revista espírita também, ele testava. Olha que legal. Ele tinha um método de testar. Ele fazia ele colocava a tese e a antítese. Se houvesse algum tipo de contestação, algum tipo de não compreensão daquilo que ele estava colocando, ele pegava, ele voltava e reformulava aquilo, ou em alguns momentos ele descartava, para poder fazer o filtro. Ele fazia o filtro dessa forma. Gente, a obra ela leva uma base de 11 anos para ser feita. Isso aí, quando ele faz a primeira edição e depois na última edição, ele inicia o trabalho e depois ele lança o último livro, que é o livro A Gênese. Deixa eu perguntar, que foi só através das cartas, no hospital espírita, via? Não. Ele trabalhava utilizando os médiums. Ele tinha mediunidade, obviamente, mas ele era intuído. Entende? Ele tinha o auxílio dos médiums. Ele não tinha essa exatamente. Ele tinha um papel. Ele era o cientista, né? Que aplicou o método científico para poder codificar. Tá certo? E olha que legal. Então, esse aprofundamento doutrinário. Então, surgiram novas perguntas e perguntas que amadureceram na continuidade do estudo. Clareza didática. Melhorou, né, a estrutura, permitindo um aprendizado mais sequencial e lógico. Pedagogo, né, gente? Consolidação das bases. Kardec, com mais 3 anos de pesquisas e respostas, pôde solidificar os princípios de forma mais completa e inabalável. É aquilo do teste, né, nas revistas. Ele colocava lá, teve contestação, peraí, vamos reelaborar isso aqui. Essa evolução não foi uma correção, mas uma refinação. Demonstra o caráter científico e progressista da codificação. O método, a doutrina nasceu da observação e foi construída com método e estava aberta a aprofundamento. Por isso, gente, a doutrina, a gente tem sempre que pensar nas obras básicas, 1867. Muita coisa mudou de lá para cá, não mudou? A gente tem que ter a leitura cuidadosa, tirando sempre o ensinamento moral e não se apegando à letra. Porque muita coisa sofreu influência daquela época. Entende? Esse é o caráter da doutrina. Ela é progressista. Ela é progressiva. Nós, assim como nós estamos progredindo, a gente também tem que progredir nas ideias. E onde que a gente recorre para saber se a gente está indo no caminho certo ou errado? Gente, a gente está recebendo auxílio o tempo todo ainda, não é? Nós estamos aqui, olha os milhares de livros espíritas que nós temos. Livros espíritas sérios. Só Chico Xavier tem mais de 400. Imagina João de Ângeles, né? Condivaldo Franco, imagina os da Ivone, e por aí vai.
se a gente for começar a enumerar. E quantos estudiosos da doutrina, também sérios, que já estão fazendo, né, continuam nesse trabalho de construir novas visões e interpretações atualizadas para a gente. Não é? É natural. Nós precisamos disso. Não é? O grande problema é quando a gente fica parado na letra, fixo em algumas coisas, a gente não consegue progredir. Não é? Tem uma mensagem muito bonita de Emmanuel, mas eu não vou falar nela aqui não, senão a gente não vai conseguir passar por toda a ideia aqui da apresentação do Livro dos Espíritos. Tá bom? Então, a primeira edição foi, pode-se dizer, um trabalho de preparação. E a segunda é o resultado definitivo. Palavras de Kardec. Olha que interessante. Na organização do Livro dos Espíritos, tudo tem um significado. Tudo. A estrutura, etc. E tem uma curiosidade. Tem esse desenho aqui, ó. Sabe o que é esse desenho? Está lá, né? A vinha. Mas a gente sabe o que significa vinha? Vocês já tiveram a curiosidade de ler os prolegômenos? Prolegômenos. Prolegômenos é uma espécie de introdução que traz contexto, que traz explicação, base, para que a gente possa entender a obra. Prolegômenos significa isso. E tem a vinha. Ele, no prolegômenos, explica o que é a vinha. Não é? Então, tudo tem um significado. Até uma simples figura igual a vinha tem um significado. O desenho que a gente vê lá no prolegômenos, o simbolismo da vinha transcende essa ilustração estática que a gente está vendo aqui. E se transforma em um dinâmico programa de vida. Mas como assim? Uma vinha? Programa de vida? O que é isso? Vamos interpretar. A humanidade é a vinha do Senhor. Cada indivíduo é uma cepa dessa vinha, que é o tronco, que representa o tronco material espiritual. Não é? Cada indivíduo. E cada indivíduo também é responsável pelo seu cultivo. A seiva que nutre essa vinha é o amor. Os fluidos divinos é a conexão com Deus. Os frutos, os cachos, são o quê, gente? Se eu sou uma cepa e eu produzo um cacho, é a obra, é o trabalho, é fruto da minha obra. Não é? São aquilo que a gente consegue realizar e que caracteriza também o estágio evolutivo de cada indivíduo, de cada ser. O trabalho contínuo, o serviço ao próximo e o autoconhecimento são as ferramentas de cultivo. Bonito, né? É poético. Então tem um significado. É para isso. Então tudo se presta a um ensinamento útil para a gente. Né? Então, quem tiver oportunidade, tem Livro dos Espíritos em casa, com certeza todo mundo tem, né? Vão ler o prolegômeno. Né? Assim, a imagem da codificação, então, de Kardec ganha profundidade prática. Lembra que eu falei? Tem que ter sentido prático. Espiritismo é prático. Ele nos convoca, ele não nos convida, ele nos convoca o tempo todo ao trabalho, ao serviço, ao servir. Então, vamos lá, né? Quando a gente vê que a cepa, que somos nós, é o momento que a gente está passando aqui, é a encarnação. É uma bênção, é uma oportunidade única de labor. Como assim única? Não tem reencarnação? Gente, se eu encarar sempre dessa forma, que tem sempre uma reencarnação para frente, eu sempre fico preterindo as coisas. Vamos fazer agora.
Se nós estamos aqui agora, com esse tanto de conhecimento, com esse tanto de certezas que a gente tem que fazer aqui agora. A hora é agora da gente fazer. Não vamos preterir mais, não vamos jogar para frente. Ah, eu tenho outra encarnação. Não, não faz isso não. Você não sabe o quão sofrido foi a gente reencarnar. Tem fila para reencarnar. Tem. E a gente lutou para vir. Porque a gente estava sofrendo lá. Dor consciencial, né? A não ser os missionários, né? Que deve ser a maioria aqui, né? Mas o resto a gente... Eu sei que eu sofri um pouquinho para vir. Então, vamos aproveitar. Esse formato e propósito único que ele desenvolve, que ele desenha, é um formato de diálogo. Perguntas e respostas. Não é? Por isso que a gente fala que o livro é a base filosófica, não é? Porque os filósofos antigos faziam dessa forma. Eles faziam perguntas e respostas, eram diálogos. Eles se estabeleciam através de diálogos, né? E eles registravam dessa forma. Então Kardec questiona como esse filósofo investigador. Os espíritos respondem, sempre com muita lógica e clareza. O formato, então, simula uma aula cósmica, onde as grandes dúvidas da humanidade são tratadas de frente. Tem hora que eu me vejo perguntando. Quando Kardec faz a pergunta para a espiritualidade, eu me vejo perguntando para a espiritualidade. Porque é exatamente aquilo, parece que é a mesma dúvida que eu tinha. Não é? E o propósito disso? Tem um propósito triplo nesse caso: filosófico, moral e consolador. Filosófico por quê? Porque ele trata das causas primárias. O que é Deus? O que é o Espírito? O que é o universo? Não é? São perguntas que calam na mente e no coração, e a gente tem muita coisa para pensar. A gente vai longe, a gente divaga, não é? Só que ele dá respostas precisas. O que é Deus? Inteligência suprema, causa original de tudo o que existe no universo. Se a gente não sabe entender o universo ainda, então o máximo que a gente consegue entender de Deus é isso aí, por enquanto. Mas à medida que a gente vai evoluindo, aí tem uma das perguntas no Livro dos Espíritos que responde isso, né? A gente vai se habilitando a vê-lo e entendê-lo. Vê-lo não com os olhos da matéria, é conseguir entendê-lo na sua plenitude, nas suas dimensões. E aí, quando a gente chega a um estágio crístico, a gente conversa com ele. Né? Porque a gente já recebe, a gente já não quer fazer mais nada, a gente só vem fazer o que o Pai quer. Por enquanto, não, a gente está nessa luta, né? Eu falo assim: Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade, desde que ela seja parecida com a minha. Né? Eu ainda faço assim. Porque eu peço uma coisa, mas eu faço outra. Não é assim que Paulo falava? Eu peço uma coisa, mas eu sei que está certo, mas eu faço outra. Não é? Tem a questão moral. Apresentar as leis que regem a vida e a conduta dos seres. E também tem essa conotação consoladora, que é oferecer essa visão racional e esperançosa para que a gente possa construir o nosso destino. Utilizando o quê? Razão. Né? Aí a gente
chega aqui nessa parte. Eu vou voltar um pouquinho naquilo lá que a gente falou lá, né? A gente passou pelo o slide anterior ali, que tinha os 5 livros, só a título de curiosidade. Essa aqui é a ordem, né, de cada um deles. Então você tem o livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essa foi a ordem, né, que os livros foram lançados. E aqui, mais ou menos, olha ali, 57, 3 anos a segunda edição, depois mais um ano o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo depois de 3 anos, depois mais um ano o Céu e o Inferno, e depois de 3 anos a Gênese. Isso tem agora uma conexão com aquilo que eu falei que o livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, não é? As 4 partes têm uma equivalência, cada parte tem uma equivalência a um livro que foi lançado posteriormente. Então, na segunda parte, que fala-se do mundo dos espíritos, fala da origem, da natureza, do destino, da evolução dos espíritos, nasce o livro dos Médiuns, não é? Aí tem as perguntas: os espíritos existem? Como eles se comunicam? Né? Então, essa parte ela traz um aspecto mais experimental, científico. Né? Ele carrega mais. Quando você estuda o livro dos médiuns, você percebe isso. Na terceira parte, traz então a moral espírita, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as regras do jogo da vida. Então você tem a justiça divina, o amor, o livre-arbítrio. Qual é o maior modelo moral que nós temos? Jesus, nosso modelo e guia. Está aqui, né, na descrição e no corpo, né, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quais são os aspectos morais, a reconexão com Deus, que a gente consegue estabelecer através da compreensão e cumprimento das suas leis? Está aqui. Né? Depois, na quarta parte, e a gente está falando aqui não dos livros, a gente está falando das partes contidas no livro dos Espíritos, né? Que deram origem aos livros. Vêm as esperanças e consolações, que são as consequências práticas. O futuro, a felicidade, as nossas recompensas. Então, a partir daí, ele compila também o céu e o inferno. A justiça divina, segundo o Espiritismo. Como funciona essa justiça divina na prática? Depoimentos de espíritos. Nós temos essa segunda parte do livro O Céu e o Inferno, que é fantástica. Eu fiz com as minhas filhas pequenininhas. Ela é tão instigante, ela é tão interessante para a gente estudar. Eu fazia com ela pequenininha no culto no lar, para vocês terem ideia. E é muito rico, porque a gente aprende com a experiência dos espíritos. Né? Eles dão um depoimento deles no livro. É muito interessante, muito importante. Então, ela traz também esse aspecto filosófico jurídico. Jurídico? Como assim? Baseado na justiça divina. Né? Como que funciona a justiça divina? Justiça, amor e caridade. Ela é plena de misericórdia. E a gente vai estudar isso aqui na quarta parte. E tem a primeira parte que dá origem ao último livro, que é a Gênese, que fala sobre as causas primárias e toda a obra da criação. Então fala de Deus, da criação, dos elementos gerais do universo, não é? E a formação dos mundos. Fala também sobre a questão da interpretação espírita sobre a questão dos milagres. Né? Então ela tem também esse aspecto científico-filosófico. Agora, o que a gente trouxe aqui? Vamos para a prática um pouquinho. Só para a gente ter um exemplo de como que a coisa funciona. A gente falou assim, vamos trazer um estudo que mostra como que
o Livro dos Espíritos, ele ajuda a gente a entender, interpretar da forma correta o Evangelho de Jesus, não é? Então eu peguei alguns trechos, não é, do Evangelho e fiz uma correlação com algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Lá em João, capítulo 15, versículo 12. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Todo mundo conhece essa. Não é? Mas como que eu busco entender melhor isso? Qual o verdadeiro sentido da caridade? É a questão 886. Essa foi a pergunta que Kardec fez. Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia, perdão das ofensas. Ele traduz como que é agir com caridade na prática. Entendeu? Que caridade não é dar esmolas. Caridade não é ter paciência para poder dispensar o outro mais rápido. Isso não é caridade, né? Caridade é agir com benevolência, pensando em fazer o bem ao outro. Quando você pensa, você também constrói esse sentimento e essa vontade de fazer o bem. Aí você faz o bem. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Sabe por que eu tenho que ter indulgência para com a imperfeição do outro? Porque eu também não sou perfeito. Por que eu tenho que me achar perfeito? Né? Aquela pessoa que se acha perfeita é que acha que pode julgar o outro, criticar o outro, etc. É porque eu sou perfeito. Não, nós estamos longe ainda. Não é? Nós estamos longe. O ser mais perfeito, né? Também tem uma questão que a gente pergunta assim, quem que é o modelo de perfeição? Quem que é o modelo moral? Quem que é Jesus? Não é? Nós estamos um pouquinho distante ainda. Nós vamos lá, nós estamos no caminho. Não é? Por quê? Porque eu decidi me tornar um homem de bem. Eu decidi construir, não é, esse novo homem, um homem de bem. Então eu me pus no caminho. De eu estar no caminho, fazendo esse esforço, eu já sou classificado como homem de bem. Mas eu tenho que verdadeiramente estar agindo dessa forma. Não é? A questão 888 também traz um esclarecimento. Qual o maior mérito da caridade? Perdoar aos inimigos. Então, o Livro dos Espíritos, ele explica que perdoar é um ato de evolução do espírito. Compreendendo que o outro é um espírito infeliz e que precisa de auxílio, não de rancor. Porque em determinadas situações, em determinados momentos da nossa vida, nós somos o outro. Para o meu irmão. Não é? E eu não gostaria também de receber o mesmo tipo de tratamento? Então vamos tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Essa é a lei de justiça. Olha que legal. Está vendo? Eu estou usando, gente, razão para a gente poder entender como eu traduzo o amai uns aos outros, como eu vos amei, nesse processo de construção que eu ainda estou fazendo. Porque eu não sou perfeito, eu não sou Jesus. Eu não consigo amar igual ele. Mas como eu consigo exercitar esse sentimento que é tão sublime, mas que eu ainda maculo ele, que eu ainda deixo ele assim um pouquinho turvo em mim. Não é? Como que eu faço isso? Eu tenho que me pôr no caminho e fazer o esforço contínuo, diário, para eu ir construindo esse sentimento novo. Não é? E ter a paciência, ter o amor, ter a benevolência, a indulgência e agir com perdão.
Aí eu estou exercitando isso. Vamos dar mais sentido prático. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse aqui já está lá no João 3,3. Alguém se lembra dessa passagem? É Jesus falando com quem? Nicodemos. Não é? Passagem muito linda. Nicodemos estava lá, desvio sofrido, porque ele já tinha percebido que o Cristo era um ser diferenciado e que teria eventualmente as respostas que o coração dele estava pedindo. Então ele vai lá conversar com Cristo, né? E ele falou: ô Nicodemos, logo você só, né? Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Mas como que é isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Onde já se viu uma coisa? Não, você não entendeu. Vou te explicar melhor. Aí a gente também fala do personagem Nicodemos como se fosse o outro. Nós somos Nicodemos. É assim que a gente tem que interpretar. Porque cada personagem, cada apóstolo, cada discípulo e cada personagem narrado no Evangelho é uma representação minha. É um pouquinho de mim que está ali. Porque eu me vejo no Pedro, eu me vejo no Paulo, eu me vejo no Nicodemos, eu me vejo em Maria Magdala, eu me vejo em todo mundo quando a gente estuda o Evangelho. É assim que a gente precisa estudar. Porque senão a gente não traz o sentido moral para nós. E o Livro dos Espíritos nos auxilia a jogar luz interpretativa naquela passagem, naquele ponto específico. Então você tem a questão 166. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha que legal, olha que clareza. Eu vou ver o reino de Deus. Sabe quando? Quando eu me aperfeiçoar, quando eu chegar à perfeição, eu vou ver o reino de Deus. E o reino de Deus está em algum lugar? Tá. Você sabe onde que o reino de Deus está? Aqui dentro. Dentro de cada um de nós. Não é? Venha a nós o vosso reino. Quando eu peço isso, eu estou pedindo força, entendimento, razão, sentimento novo para construir o reino de Deus em mim. É isso. É para isso que serve. Não é? Então ele explica racionalmente as necessidades das múltiplas existências, não é? Da reencarnação, mostrando que nascer de novo é uma oportunidade de progresso. Oportunidade, já falamos disso aqui. Não é? Peguei mais esse aqui. Vamos lá. Acho que a gente tem tempo ainda. Temos 15 minutinhos aqui, ou 10. Não sei, né? Tá, joia. Então, nós temos aqui a questão, o Evangelho. Orai e vigiai. Na verdade, ela começa assim: olhai, orai e vigiai. Né? Mas eu peguei o que a gente mais escuta, né? Orai e vigiai. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Tem a questão 659, que nos ajuda a jogar luz interpretativa. A prece pode mudar os desígnios de Deus? Pode? Não. Mas a prece melhora a mim. Ela me dá equilíbrio. Não é? Ela reestabelece uma condição vibratória para que eu possa aurir forças novamente para continuar a jornada. É isso que acontece quando eu oro. Quando eu busco o auxílio, eu ganho auxílio. Não é? Através de quê? Através de força, de equilíbrio, vibratório que eu estou buscando. Nós todos, como estamos aqui, né, unidos no esforço de aprendizado, de entendimento, de reflexão, todos nós aqui estamos vibrando numa certa faixa, não é? Mas quando a gente entra aqui
Não tem um outro clima, não tem uma outra atmosfera que envolve a gente, de paz, de tranquilidade, né? Você vem aqui com esse... Você é alimentado. A gente aqui não está vendo, mas a gente está sentindo. Por quê? Vocês caladinhos aí, tem alguns lugares que a gente vai assim, tem umas plaquinhas assim, silêncio é prece. Não é assim? Quando eu estou com esse pensamento reconectado no fluido cósmico, eu estou conectado com Deus. Sabe por que eu estou conectado com Deus? Porque a gente está nele. Nós não saímos dele nunca. Não é? E ele está em nós. Nós estamos nele. Nós vivemos tanto no plano material quanto no espiritual, no hausto do Criador. É isso. Só que aí a gente se estabiliza e sente essa conexão novamente. Aí a gente se reenergiza, a gente ganha força, a gente ganha direção novamente para a gente continuar tocando a nossa vida. Né? Então o livro dos ensinos nos ensina que a prece não é um pedido de milagres. Né? A gente saiu dessa etapa. É uma forma de sintonia com Deus, nos fortalecendo para a gente enfrentar as provas que a gente tem que enfrentar. Então essa perspectiva, gente, de fé raciocinada é fundamental. Na doutrina espírita, a gente baseia-se nos seguintes pontos. A fé raciocinada, ela tem que encarar a razão. A verdadeira fé não teme o progresso, a ciência ou a lógica. Ela usa isso. Ela não teme isso. Né? Quando a gente fala, eu estou falando de religião, não sei o que e tal. No passado a gente falava isso, né? Não mistura as coisas não, etc e tal. Como que eu não vou misturar as coisas? Está tudo misturado o tempo todo. Né? A minha vida é um sistema complexo que interage o tempo todo com tudo. Eu não... eu estou no serviço, eu me desconecto, eu deixo de ser pai. Eu estou em casa, eu esqueço de tudo que eu estou lá, tenho que tratar lá no serviço. É assim que funciona? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Então, eu uso a ciência, a lógica, e ela se diferencia da fé, que a gente chama de fé cega, porque a fé cega, ela se desmorona frente à verdade. Quando ela é confrontada, ela cai por terra. Né? E que verdade é essa? A verdade do espírito, a verdade do ser imortal que a gente está construindo. E entender isso, gente, entender essa verdade, ela é imprescindível. Então a gente traz então um outro fundamento dessa fé raciocinada, que é a compreensão. A gente constrói compreensão. A fé, ela necessita sempre de uma base, que é, obviamente, compreender aquilo em que se acredita. Com certeza vocês aqui já não caem mais naquele conto de que você fez uma coisa errada, você vai para o inferno. Né? Para mim fica parecendo até conto da carochinha agora, quando se fala dessa forma. Não é? Você fez uma coisa errada, então você vai para o inferno. Vai arder. Aí tem uns capetinhos lá e tal, que vai ficar te cutucando com a... É assim que funciona? Gente, uma história, né? De um nível infantil como esse, né? Podia colar naquele tempo lá em que a grande maioria da população sequer era alfabetizada. Né? Pensa bem. Então, que nível que a gente chegou? Né, de recurso que era utilizado para quê? Para manutenção de poder. Porque isso aí é uma chaga, né? Que aflige a humanidade ainda.
Por quê? Porque ela é filha do ego, ela é filha do orgulho. São as duas grandes chagas da humanidade. O ego e o orgulho, juntos. É um casal. Sempre está junto. Né? Então ela tem vários filhos que se manifestam de todas as formas possíveis e imagináveis ainda. Porque estamos ainda vivendo num mundo de expiações e provas. A gente só partiu em direção à regeneração, gente. A gente está na partida. Né? Nós estamos no caminho. Lá na frente, o bem vai predominar em relação ao mal. Mas, por enquanto, ainda a gente vai ver um pouquinho de mal. Por quê? Efeito das escolhas que a gente ainda vem fazendo. Né? Das decisões que a gente vem tomando, daquilo que a gente alimenta ainda. Apoio no conhecimento. A fé inabalável acompanha a ausência de dúvida. Se a gente tiver dúvida, a gente fica desinsufrido. A gente precisa de lógica agora. Por isso que o espírito é chato. Porque se um negócio não faz sentido, peraí, tem alguma coisa errada. Questiona, né? Ah, não, isso aqui não está legal para mim, não. Vai atrás, estuda mais, reflexiona. Porque às vezes a gente fica preso na letra ainda. E esquece de buscar a essência. Porque evangelho é para ser vivido. Não é só para ser estudado. Se eu fico preso só estudando, eu vou ficar com um cabeção desse tamanho. Mas vou ficar parado no tempo. Porque aquilo não conseguiu migrar para dentro, para o meu coração, mudar meu sentimento, mudar minha forma de interagir com o mundo, com as coisas e tomar novas decisões. Né? Então, o evangelho é para ser vivido. E como também existe como característica fundamental da fé raciocinada o progresso, a progressão. Então, Kardec já defendia isso, que se a ciência provar que o espiritismo está errado, em algum ponto, você tem que seguir a ciência, descarta aquilo. Foi esse, inclusive, o modo como ele utilizou para poder descartar um monte de coisa. Que ele falou assim, não vou trazer isso, por quê? Porque a ciência tem como contestar. A ciência tem como contestar isso, então, esquece. Não é? Porque, gente, por que eu estou falando isso? Alguns milhares, eu não vou falar milhares, centenas de anos atrás, nós, como humanidade, acreditávamos que existia o Deus raio, o Deus sol, a deusa chuva. Não era isso? Não era assim? Né? Nos tempos primitivos. E hoje? Não, são efeitos da natureza. Existe a ciência já desvendou tudo isso. Não é? Então a gente sai do misticismo, porque tende a virar misticismo em determinadas questões, e aí vem a ciência e fala, não, peraí, isso aqui é explicado, isso aqui é isso. Então, para a gente não incorrer nesse erro, descarta. Em resumo, então, a doutrina espírita, a fé e a razão andam sempre juntas. Aí vem o Emmanuel. Emmanuel, contudo, vem nos trazer uma visão progressiva do que podemos alcançar em termos de racionalidade, colocando na ordem mais alinhada ao estágio evolutivo que a gente se encontra agora. Pois, como sabemos, devemos desenvolver a asa da razão, o intelecto, ela vem primeiro, ela arrasta, para que o progresso moral venha no vácuo desse esforço. Ou seja, quando a gente busca a nossa iluminação através desse esforço, o desenvolvimento moral também acontece. E aí ele usa essa frase aqui. Muito se fala do nosso movimento espírita sobre a fé raciocinada, mas pouco, no entanto, se fala sobre a razão iluminada. Porque esse é o esforço contínuo que aqui a gente está fazendo, não é? A gente está usando aqui a razão agora. A gente está reflexionando, usando o quê? A razão. Para quê? Para que aquilo ali, me habilite
através também do esforço que eu faço de autoconhecimento, que é uma ferramenta também imprescindível. Falamos sobre isso aí há alguns estudos atrás. A desenvolver isso, para desenvolver essa razão iluminada. Está no livro Coletânea do Além. A mensagem chama-se Sentimento e Razão. E para a gente concluir o estudo, sim. Por que é relevante para mim hoje conhecer e estudar o Livro dos Espíritos? Sem o Livro dos Espíritos, o Evangelho pode parecer um conjunto de historinhas, belas parábolas, que são difíceis de aplicar ou de entender racionalmente. Então, ele é um instrumento que nos ajuda, nos auxilia com a interpretação, não só o Livro dos Espíritos, mas todo o conjunto de obras básicas da doutrina. Então, cada ensinamento de Jesus vai ganhar profundidade. O pecado vira lei de causa e efeito. Não é? A humildade vira consciência da própria imperfeição. A esperança vira certeza da sobrevivência do espírito. Então, estudar o Livro dos Espíritos é como quando a gente coloca um óculos da razão para ler o Evangelho. E que antes aquilo que parecia para a gente mistério torna-se mais claro. O que era fé cega torna-se fé raciocinada. Não é? Gente, espero ter trazido um pouquinho de sementes boas aqui, que tenham sido plantadas aqui na cabecinha de cada um de vocês, que a gente possa, a partir de hoje, assim, pegar o Livro dos Espíritos e ser nosso livro de cabeceira. Ou, se não for o livro de cabeceira, use-o mais nas suas leituras diárias, no seu culto no lar, porque ele é uma obra realmente basilar para a gente poder compreender melhor o Evangelho. Que a paz do Divino Mestre Jesus seja com nós, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos vocês. Primeiro, nós queremos agradecer ao nosso irmão pela boa vontade, pelas contribuições que ele deu para o aprendizado de cada um de nós. Antes, na nossa prece, nós temos alguns recados. Ele mencionou que o Evangelho é para ser vivido. Mas antes da gente chegar nesse estágio de viver, nós precisamos conhecer, meditar, sentir e aí então viver. Para a gente conhecer, nós precisamos ler as obras que, como ele falou, os espíritos superiores têm escrito para nós, nos ajudando na compreensão do Evangelho de Jesus. Então, frequentem mais a nossa biblioteca. Nós temos livros para emprestar, e também livros novos e usados para vender. E o outro recado é que toda quarta-feira, às 2h30, nós temos a visita aos enfermos nos lares. Basta vocês darem o nome na recepção. Nós também temos o atendimento fraterno, toda segunda e quarta-feira, e nós, às 7h30, né? E nós temos também a orientação, mas a orientação é só às quartas-feiras até às 7h30, né? Começa às 7 horas até às 7h30. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, irmão Miramês, espiritualidade amiga, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela oportunidade de termos reencarnado, pela oportunidade de sempre podermos recomeçar. Nós pedimos, Senhor, que dê-nos força para resistirmos aos convites do mal, mas mais que isso, que nos dê força para praticarmos o bem.
Rogamos, Mestre, que seja conosco hoje e em todos os dias da nossa vida. Assim seja. Quem quiser tomar o passe, pode formar a fila à minha direita. Vão em paz.